Então, nós vamos começar, vamos lá, João capítulo 1, o nosso tema de hoje é o Salvador necessário. Nós vamos falar de Jesus o mês inteiro, mas por que, Rômulo, nós vamos falar de Jesus? Parece tão redundante, mas falar de Jesus, infelizmente, nos púlpitos evangélicos, não é uma coisa muito comum, infelizmente. Ou quando se fala de Jesus, a gente nem sabe o que se fala. Por isso eu queria começar lendo com vocês o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 15. Para começar, por que é que nós vamos fazer essa reflexão nesse mês? Por que é que nós resolvemos trazer essa reflexão esse mês? Ele mudou a história e falarmos de Jesus como nosso Salvador. Na semana passada, nós conversamos um pouco e eu trouxe para vocês um sociólogo da nossa época, o Bauman. E uma das coisas que o Bauman traz para a gente, como um intérprete da nossa época, como um intérprete do nosso mundo, como um intérprete da nossa realidade, é que cada vez mais nós vivemos, segundo ele, uma realidade ou uma modernidade líquida. E o que isso significa? Significa que cada vez mais nós nos desapegamos. Nós nos desapegamos cada vez mais. Cada vez mais os nossos relacionamentos são desapegados. Tanto que a ideia é casa separa casa e ponto final. Cada vez mais os nossos relacionamentos são desapegados. Cada vez mais as instituições são cada vez mais líquidas e mais fluidas. Nós não valorizamos mais instituições. E eu citei para vocês, por exemplo, a própria família como uma instituição falida na nossa geração, em que as pessoas não dão mais ideia para ela, ou até tentam redefinir família. E o que dizer, por exemplo, de uma instituição como igreja, porque cada vez mais a gente ouve falar circunstâncias do tipo assim, a gente não precisa de igreja para nada, eu posso desenvolver a minha fé sozinho, porque nós vivemos uma modernidade, ou o nosso tempo, nós vivemos uma realidade líquida, nós não temos mais a certeza de nada. E um dos reflexos dessa realidade ou modernidade líquida é que vocês percebam, quando eu estava preparando tudo isso que a gente ia conversar nesse mês, quando eu estava estudando que a gente ia conversar nesse mês, eu comecei a lembrar da minha infância. E, pelo amor de Deus, eu não sou saudosista. Eu não estou olhando para o passado e falando, olha lá é que era bom. Porque a realidade sempre foi dominada pelo pecado, o pecado sempre esteve no mundo, se manifestou de diversas maneiras, então não adianta eu falar assim, olha lá é que era bom. Mas eu me lembro de quando criança, a gente parar um pouco, e sempre que começava o mês de dezembro, era muito comum a gente passar na rua e ficar ouvindo música de Natal. Eu não sei quantos de vocês são aqui de Campo Grande, por exemplo, e a gente passava ali na Expedito Garcia, naquelas lojas, e era um outro tempo, diferente, mas a gente passava e na frente daquelas lojas, a gente ouvia muita música de Natal o tempo todo. A gente via propaganda na TV de Natal mais vezes. E quando a gente olhava essas propagandas, não era muito difícil a gente ver essas propagandas, por exemplo, fazendo uma alusão à família sagrada, a José, Maria e o menino Jesus. Não era muito incomum a gente ver isso. Mas gradativamente, nesse período em que a gente foi perdendo a identificação, nós perdemos até mesmo a identificação com algumas datas comemorativas. Nós perdemos a identificação, por exemplo, e agora deixa eu falar como igreja reformada, nós perdemos a identificação com a Páscoa. Nós não falamos mais de Páscoa. Por muitos anos, por exemplo, eu frequentei quando seminarista, 4 anos uma igreja em Minas Gerais, e era estranho, porque as pessoas não falavam de Páscoa. E eu achava aquilo diferente.
E o Natal era a mesma coisa, e as pessoas não falavam disso. E é interessante que quando a gente questionava as pessoas, por que nós não falamos de Natal, por que nós não falamos de Páscoa, o argumento sempre era espiritual. E o que as pessoas diziam? Elas falavam assim: não, Jesus não nasceu 25 de dezembro e Jesus não morreu em abril. Então, como ele não nasceu em 25 de dezembro e como ele não morreu em abril, épocas que normalmente nós relembramos essas datas, dizia-se assim: isso é coisa de pagão e nós evangélicos não fazemos isso. E sinceramente, irmãos, eu acho que nós caímos foi numa armadilha. Mas por que uma armadilha? Porque eu não vou ser louco, e eu estava hoje dando aula cedo para uma sala, eu não vou ser louco de dizer para vocês que Jesus nasceu em dezembro. Porque se você fizer umas contas simples nos evangelhos, você vai ver que Jesus não nasceu em dezembro. E se você fizer umas contas simples também, você vai ver que ele não morreu em abril. Ora, mas também eu não sei a data que ele nasceu. Eu também não sei a data que ele morreu. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o problema de eu parar um tempo e um momento para me lembrar do período em que Jesus morreu? E qual é o problema que eu tenho de parar um período para relembrar o período que Jesus nasceu? Que problema que existe nisso? Às vezes a gente espiritualizou tanto algumas coisas desnecessariamente. E aí o que nós fizemos? Nós perdemos algumas referências. Nós perdemos a referência de o que significa Jesus nascer para nós. E nós perdemos a referência também do que significa Jesus morrer por nós. E nós não paramos mais simplesmente para relembrar o que aconteceu. E aí, fazendo esse feedback na cabeça, que eu imaginei assim: por que não parar o mês de dezembro para que a gente pense exatamente em Jesus e no seu nascimento e o que ele significou para nós? Por que não pararmos para pensar no que é que o nascimento de Jesus, quais são as implicações dele para a minha vida e para a sua vida? Por isso, a primeira conclusão que eu cheguei, e eu queria discutir com vocês hoje, é que Jesus na verdade nasceu em primeiro lugar porque ele é necessário. E é isso que a gente quer conversar hoje. Olha João capítulo 1, a partir do verso 15. Eu estou com a versão NVI aqui, mas você pode acompanhar comigo na revista e atualizada, não tem problema. E a gente vai ler junto, nós vamos tirar algumas lições daqui. João capítulo 1, a partir do verso 15, vamos dar uma olhadinha, pode abrir a sua Bíblia, por favor? João dá testemunho dele, verso 15. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Quem era o João? Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu Jesus: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem.
e ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, por isso eu não o conhecia, mas eu vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele que você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Deus, a oração que fazemos dominicalmente é que para a Tua Palavra se torne viva aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a grande questão aqui, o personagem que está em voga é o João Batista. O João Batista está perto de Betânia, a cidade do Lázaro, lá de João capítulo 11, de Maria, de Marta, e João Batista está batizando várias pessoas. Se vocês observarem o verso 19, alguns fariseus, e possivelmente quem está por trás dessa situação é o Sinédrio. Quem é o Sinédrio? Eram 70 homens que eram responsáveis por cuidar de toda a lei, de toda a religião da época. Eles encaminham alguém para poder perguntar a Jesus a João o seguinte: você é o Cristo? Quem é você? Quem é você? E João diz o seguinte: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. E eles falam então: você é o Elias? Elias, o profeta de primeiro livro dos Reis, capítulo 17, capítulo 18, 19. Você é o Elias? Você é um profeta? Eles dizem: eu não sou o profeta, eu não sou o Elias. Depois eles dizem assim: você é aquele profeta que Moisés em Deuteronômio capítulo 18 falou que viria um profeta semelhante a ele e que nós deveríamos ouvi-lo. O João diz: eu não sou o profeta. Mas então quem é você? E João repete Isaías capítulo 40, a partir do verso 3, assim: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim endireitar o caminho do Senhor. E é engraçado que os estudiosos vão dizer que João capítulo 1 até João capítulo 2, verso 11, nós temos os 7 primeiros dias do ministério de Jesus, logo depois do seu batismo. Aqui possivelmente nós estamos entre o primeiro e o segundo. Mas por que é interessante, meus irmãos? Por que é interessante disso tudo que a gente está conversando? Lembrem-se que nosso tema é que Jesus é necessário. Jesus é necessário. E você pode se perguntar assim: pastor, por quê? Eu queria que você fizesse essa pergunta para o texto. Que você olhasse para o texto que a gente acabou de ler e fizesse a seguinte pergunta: olhando para isso que a gente acabou de ler, por que é que Jesus é necessário? É interessante porque parece que há uma expectativa, e há uma expectativa muito grande aqui. Que expectativa é essa? Precisamos se lembrar que aonde eles estão dominados pelo Império Romano. E eles estão esperando o libertador aparecer. Eles estão esperando alguém que venha os libertar. Alguns intérpretes desse texto dizem assim: na verdade, os judeus estavam esperando 3 coisas aqui. Eles estavam esperando um reino de paz para o mundo inteiro. Eles estavam esperando um reino de justiça, em que a justiça fosse feita, em segundo lugar. Em terceiro lugar, eles estavam esperando alguém que viesse da casa de Davi, para que pudesse governá-los. Alguém que aparecesse, viesse com armas e pudesse governá-los. Essa é a expectativa.
Quando João aparece pregando e uma multidão o segue, eles começam a dizer assim: esse é o Cristo, é esse que nós estamos esperando. A palavra Cristo ou Messias é a mesma palavra, e o que ela significa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Deus encarnado. Eles estão perguntando para o João assim: você é Deus encarnado? Você é o Deus que nós estamos esperando? É você que veio libertar a gente, é você que veio salvar a gente. E o João diz assim: não sou eu não vim fazer isso. E aí parece que eles voltam, e aí no dia seguinte, interessante, no verso 29, que aí João viu a Jesus. E é curioso, porque, acompanha no seu texto, o verso 29, pra você não dizer que eu estou indo muito longe. Eu não vou tirar nenhum coelho da cartola. É só para você analisar como a Bíblia é maravilhosa. O João diz assim: eu não o conhecia. A palavra que o João usa aqui para conhecer, ela tem duas traduções: ver e conhecer. João pode estar dizendo duas coisas. Eu nunca vi esse rapaz. O problema é que Lucas 1,35 diz que João era parente de Jesus, então alguns dizem: não, ele já conhecia. E outros vão dizer assim: o João teve uma revelação de quem era Jesus. Mas o que é curioso é que quando João olha para Jesus e Jesus aparece, João tem a primeira visão de por que Jesus é importante. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você diz assim: ah, Rômulo, isso eu já sei. O que eu acho que você não sabe é que a palavra cordeiro, essa palavra cordeiro, é repetida no livro do Apocalipse 29 vezes. E quando ela é repetida 29 vezes no livro do Apocalipse, ela está tratando não de um cordeirinho. Ela não está falando de um animalzinho bonitinho, lindinho. Ela está dizendo do Cordeiro de Deus que amassa o mal. O Cordeiro de Deus que esmaga a maldade. O Cordeiro de Deus que acaba com o pecado. O Cordeiro que vem, e a palavra no Apocalipse é o cordeirinho, é aquele cordeiro que pega o mal, e na expressão apocalíptica que ele torce o mal, ele quebra o mal, não existe, é um cordeiro todo poderoso. Na mente dos judeus, quando João diz assim, esse é o Cordeiro de Deus, eles podiam estar pensando em quatro coisas. A primeira é que esse cordeiro era aquele cordeiro de Êxodo na última praga, que o cordeiro que é morto, e por causa dele, todos os que tinham a marca do cordeiro não morriam. A segunda expressão que eles podem estar esperando é o sacrifício que era feito de manhã, de tarde, de noite no templo. A terceira expressão é a de Jeremias e Isaías, de um cordeiro que viria. E a quarta expressão, e possivelmente era essa que eles aguardavam, é porque na cultura judaica, o cordeiro que tinha um chifre que significava poder, era um cordeiro que viria para dominar o mundo. Quando João está falando, esse é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo assim, esse é o poderoso Cordeiro que veio ao mundo. É porque quando a gente pensa nessa expressão, a gente acha que é aquele animalzinho, branquinho, ovelhinha. Na cultura deles, o que eles estão em mente? Quem está chegando aqui é alguém todo poderoso. Mas não é só isso. Porque a expressão tirar o pecado aqui significa duas coisas. Primeiro, é alguém que levanta e coloca nas costas e carrega. É a expressão de 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Tessalonicenses. O que Jesus é?
Jesus é aquele que é todo poderoso, que vem levantar o mal que está arraigado no coração da gente. Ele é aquele que vem pegar o mal que está no coração de cada um de nós, que está em cada um de nós, no meio de cada relação que a gente tem, no dia a dia da gente. Ele vem pegar tudo isso, colocar nas suas costas e carregar. Quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, não existe ninguém que seja poderoso para poder fazer isso. Tá, pastor, tudo bem, explicação maravilhosa, o grego é lindo, o contexto histórico é maravilhoso, e segunda-feira, o que eu faço com isso? O que isso significa para mim? É por isso que ele é necessário. Muitos de vocês que estão aqui hoje foram batizados na infância para não ser pagãos. Vocês lembram disso? Lembram? Muitos de vocês. Isso aconteceu com vários aqui. Foram batizados para poder ser salvos. Foram batizados para que nas águas os pecados fossem embora. E aí a pergunta que a gente se faz é, gente, como é que água na cabeça? E aí depois os caras desdobraram isso, algumas igrejas mais novas começaram a falar assim, não, tem que ser batizado no rio, que é para levar os pecados, né? A gente fica só pensando assim, como é que água na cabeça, ou tomar banho dentro de um rio, ou tomar banho numa piscina, sei lá, como é que isso aí salva alguém? O que acontece? Então, significa que é só dar uma mergulhada, beleza, estou salvo? Ou então é só quando você é neném, alguém joga água na sua cabeça e resolveu o problema? Alguns de vocês cresceram com esse mito, com essa doutrina sendo ensinada. Problema, não importa o que a gente faça, a gente está salvo. Só que alguns outros, os mais novos, cresceram com outro mito na cabeça. Porque a gente cresceu com Jesus líquido e pós-moderno. O Jesus líquido e pós-moderno, e a pergunta que alguns se fazem hoje assim é, salvo? Salvar para quê? Eu não tenho pecado. Na verdade, a nossa geração interpreta Deus como sendo o cara legal, que na verdade, como ele é amor, ele entende todas as coisas. A nossa geração é aquela que olha para Deus e diz assim, não, Jesus morreu por mim, então não importa a maneira que eu viva, o jeito que eu vivo, isso não interessa, Jesus morreu. Ou alguns outros que não têm o menor compromisso com Jesus, dizem, pô, Jesus deve ter sido um cara, talvez um grande profeta, alguém que veio nessa terra, aí tudo bem, tudo certo, ele veio, falou coisas legais, falou coisas bonitas, e daí? Meus irmãos, a grande pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte, como é que o homem chega até Deus? Como é que a gente chega até Deus? Como é que o homem pode se achegar até Deus? Não é possível. Não é possível chegar a Deus de outra forma, senão através do próprio Deus, e é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus é necessário, e aqui quando a gente olha a expressão, ele diz assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é a própria iniciativa de Deus para poder vir salvar a gente. É a própria iniciativa de Deus para vir nos buscar. É a própria iniciativa de Deus para vir nos perdoar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio até nós. Porque qualquer um de nós, quantos de nós iríamos até Ele? Quantos de nós iríamos ao encontro dEle? Pelo contrário, minha gente, pelo contrário. Porque todos os dias, a gente vive literalmente como se Deus não existisse. Nós vivemos literalmente em conivência com o pecado o tempo todo. A gente vive fazendo concessão para o pecado o tempo todo na vida da gente. De segunda a sexta, meus irmãos, enquanto a gente trabalha nas nossas relações com todos, a gente vive o tempo inteiro em conivência com o pecado. E aí alguns acham que na verdade está tudo tranquilo porque Deus é um cara legal. Porque Deus é um cara bacana. E as pessoas dizem assim, Ele me criou assim, então Ele tem que me entender. Eu acho que é o contrário. A nossa época é tão transviada que a gente diz assim, Deus que tem que me entender. Deixa eu te dizer uma coisa, você é criatura, Deus não tem que te entender. Na verdade é a gente que precisa dele, não Ele que precisa da gente. Somos nós que precisamos chegar até Ele, não Ele precisa chegar até nós.
Embora o que Ele faz é se aproximar da gente, o que Ele faz é vir até nós. Meus irmãos, Jesus é necessário, porque Ele veio fazer, foi fazer algo que você jamais poderia fazer. Quando Jesus veio perdoar, ou veio ser o Cordeiro de Deus, Jesus veio morrer por toda essa maldade que está dentro do seu coração. Jesus veio morrer por toda essa inclinação maligna que está dentro de você. Ah, Rômulo, como é que é isso? Eu já fiz isso com vocês várias vezes. É só vocês perceberem o tanto de pensamento ruim que permeia e que está na mente de vocês o tempo inteiro. É só olhar o tanto de desejo que aparece dentro do seu coração o tempo todo. É só você olhar a vontade que você tem de fazer maldade o tempo inteiro. E a pergunta que eu faço para você é: como é que você se livra disso? Como é que isso vai embora? Como é que isso desaparece? Por isso ele é necessário. Porque ele veio para mudar isso. Ele veio para mudar esses sentimentos que você tem. Ele veio para mudar esses desejos que você tem, essas afeições que você tem, essas vontades que você tem. E você tem isso porque é pecador. Você tem esse monte de desejo, pensamento, sentimento, porque você é pecador, porque você peca. É só por isso. Agora, qual é a palavra que o Evangelho dá para nós? Jesus é necessário porque Ele é aquele que veio a tirar exatamente isso. Ele veio tirar isso do seu coração. Ele veio te perdoar. E quando a gente diz que Ele é o Cordeiro de Deus, se você observar depois a partir do verso 15, é curioso, porque quando diz que Ele é o único, é porque Ele veio te ligar a Deus de novo, e só Ele podia fazer isso. Só Ele podia fazer isso. Só Ele podia religar a gente ao Pai novamente, e é isso que Ele faz. Agora, um desdobramento interessante que isso tem, gente, que é curiosíssimo, é porque Jesus não veio simplesmente livrar você desse monte de sentimento, pensamento que eu falei. Alguns de vocês que estão aqui hoje, chegaram talvez tristes, chegaram talvez arrastados, chegaram talvez preocupados, chegaram completamente desesperançosos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que veio se relacionar com a gente para poder nos ajudar, inclusive nas situações difíceis. Ele não veio só nos purificar, Ele não veio simplesmente acabar com a maldade que está dentro de nós, mas Ele veio inclusive, e eu acho isso interessante, quando a Escritura diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza, quando a Escritura diz que Ele nos ajuda nas causas impossíveis, quando Ele nos ajuda nas causas difíceis. Por que é que Jesus é necessário? Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e tira os seus efeitos também. Um dos efeitos do pecado, eu já disse, essa briga que você tem contra você mesmo, essa briga que você tem contra o próximo, essa briga que às vezes você tem com Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio tirar isso de nós. Mas Ele não veio fazer só isso. E eu acho interessante, dá uma olhada em Romanos capítulo 5. Olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo seus pecados perdoados, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acho que é isso. O que o texto diz é, Jesus veio nos perdoar, ponto. Mas eu acho que o foco curioso aqui, olha o verso 3, Ele não veio
Ele não veio só perdoar, tá vendo? Ele não veio só perdoar. Mas olha o verso 5 de novo, por favor. Na minha versão está assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A expressão linda aqui é o não somente isso. Porque Jesus é necessário não só para nos perdoar, não só para nos levar ao Pai, mas Ele é suficiente para nos dar, como o texto diz, a perseverança, experiência e esperança. Porque você podia dizer assim: pastor, só ser perdoado já está bom, e eu concordo com você, mas Deus não veio fazer só isso. Através do dia a dia, o que é que Jesus veio fazer? Através do dia a dia, Jesus veio, e aí, tribulação, quando ele diz a perseverança, experiência, esperança, o que ele está tratando é que Deus veio cuidar da gente no dia a dia. Deus veio cuidar de cada um de nós no dia a dia. Irmãos, Jesus se encarnar, Jesus nascer, é a maior prova de que Deus se importa conosco. Jesus se encarnar é a maior prova de que nós não estamos sós. Jesus se encarnar é a maior prova de que Deus veio se relacionar com a gente para que a gente não andasse mais sozinho. Jesus se encarnar é a maior prova de que você pode ter esperança. É a maior prova que você pode descansar. Jesus se encarnar é a maior prova de que você tem aonde descansar. É onde você pode colocar as suas ansiedades. É onde você pode repousar teu coração. Jesus se encarnar quer dizer que Deus se importa conosco. Jesus se encarnar quer dizer que a gente pode olhar para Deus não como sendo alguém distante, não como sendo alguém que a gente não pode chegar, não como sendo alguém que não se importa conosco. Aplica isso para você nas circunstâncias da sua vida, em que às vezes você olha de um lado para o outro e diz assim: para onde eu posso ir? Para onde eu vou? Para onde eu vou caminhar? O que eu vou fazer agora? Esse tempo é um tempo da gente olhar para Jesus, olhar para Deus e perceber que a gente tem um Deus que se importa com a gente. Por que é que Jesus é necessário? Além de nos perdoar, Jesus é necessário para que a gente perceba um Deus que vem se relacionar com a gente e que se importa com a gente. Todas as vezes, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que você se sentir só, todas as vezes que você se sentir desamparado, todas as vezes que você sentir, sabe aquelas vezes que a gente pensa assim, não dá mais? Todas as vezes que você não observar a saída, todas as vezes que você usar a expressão já deu, todas as vezes que você pensar assim, as minhas forças não dão mais, eu queria te lembrar de Jesus. Eu queria que você olhasse para Ele, porque Ele é necessário para te dar essa esperança. Ele é necessário para que você não tenha medo da morte. Ele é necessário para que você não tenha medo na vida. Ele é necessário para que você não precise passar por angústias. Porque mesmo em tantas essas circunstâncias, o Senhor é necessário, porque Ele veio exatamente dar esperança para você. Ele veio exatamente dar esperança para mim. Por que é que Jesus é necessário? Porque Ele veio nos perdoar. Mas porque através do seu relacionamento, Ele veio encher a gente de esperança. E você hoje pode ter esperança.
Pastor, que esperança é essa? Irmão, esperança é coisa que se espera. A gente não sabe o amanhã. Eu não sei o amanhã. Você não sabe do amanhã. Nós não conhecemos o amanhã. Só que quando Jesus vem, Ele vem para que a gente não se preocupe com o amanhã. Eu só termino deixando uma expressão para vocês. Quando perguntam para o João assim, quem você é? João diz, eu não sou Deus. Eu não sou o Cristo. Quem é você? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. João diz, eu sou aquele que prepara a vinda de Cristo. Até hoje nós somos aqueles que preparam a volta de Cristo. Jesus vai voltar uma segunda vez. E nós somos aqueles que preparam o mundo para a sua vinda. Por isso, que todos olhem para você. Que todos vejam você cheio de esperança. Que todos vejam você perdoado. Para que a gente, com tudo que é e faz, prepare a volta de Cristo. Que Deus, no seu infinito amor, compaixão e misericórdia, que Ele guarde a sua vida e te abençoe. Em nome de Jesus.